Vamos lá, pessoal. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lembrar, a gente está falando de gases, tá certo? Não é qualquer tipo de gás. É um gás que quando ele está a temperatura e pressão normal, ele tem que estar no estado gasoso, certo? Não pode ser um gás virtual, tem que ser um gás natural. Além disso, é um gás ideal, ou seja, que ele obedece a leis mais simples. Por exemplo, ele obedece à lei geral dos gases. Vocês lembram da lei geral dos gases? Pressão vezes volume dividido por temperatura vai ser constante para esse gás. Se eu tenho um gás preso, se eu mudar a pressão, se eu mudar o volume, mudar a temperatura, quando eu fizer esta conta da primeira situação e a da segunda situação, vai ser a mesma. Esta, como o nome já diz, é chamada de lei geral. Ó, geral significa o que, pessoal? Pega todos os casos existentes. Só que agora a gente vai trabalhar com casos mais simples, que são três. Nós temos três casos mais simples, que são chamados de transformações ISO. Grava isso. Transformações ISO. ISO significa o que, professor? ISO significa igualdade. Então, ISO é uma coisa que é igual. A gente vai ter três, então a gente vai começar primeiro com a isotérmica. Vamos lá, pessoal, me ajuda, ó. O que é uma transformação isotérmica? Pelo nome, você já consegue decifrar. ISO significa o que, pessoal? ISO significa igualdade, ou seja, a mesma. E térmica significa o que, pessoal? Temperatura. Então, numa transformação isotérmica, o que é que nós temos? Nós temos uma transformação em que a temperatura não muda, em que a temperatura ela é constante. Tem alguma situação que isso acontece? Tem, e eu vou mostrar para vocês mais na frente com os experimentos que a gente vai fazer lá de física experimental, tá certo? Não é para agora não, a gente vai primeiro pegar o conhecimento e depois ver física experimental. Olha só, uma transformação isotérmica, ela acontece quando uma massa de gás confinada muda a pressão, ou seja, muda a pressão e o volume. Contudo, a temperatura se mantém constante. Grava isso. Professor, tem algum jeito? Não são três grandezas de estado? Quais são as três grandezas? Pressão, volume, temperatura. Tem algum jeito de duas delas ficar constante? Não. Se uma ficar constante, as outras duas têm que mudar. Isso é de acordo com a lei geral dos gases. Nesse primeiro caso, nós estamos trabalhando com a situação em que a pressão vai ser, a temperatura vai ser a mesma. Perdão, a temperatura vai ser a mesma. Então eu tenho que T1, que é a temperatura da primeira situação, vai ser igual a T2, que é a temperatura da segunda situação. Pessoal, aí vocês olhem para a lei geral dos gases. Olha para cá, ó, lei geral dos gases. Me digam, se T1 é igual a T2, o que é que eu posso fazer nessa igualdade aqui? Eu posso cancelar. Está dividindo, vão ser o mesmo resultado. Eu posso simplesmente fazer o quê? Cortar. E vai sobrar o que então da lei geral dos gases? Para esse tipo de transformação, em que a temperatura é constante, eu tenho que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Observe que você não precisa ficar decorando várias fórmulas. Basta que você saiba a lei geral dos gases e você lembre que a temperatura ela vai ser constante, então eu posso cancelar e vai sobrar só pressão e volume. Esta é a lei, é a regra, né, matemática para a transformação isotérmica. Beleza? Mais uma observação, mais uma atenção que eu queria que vocês dessem aqui, ó. Preste atenção. Eu estou por enquanto falando de questões teóricas. O que é que pode aparecer teórico na sua prova? O que é uma transformação isotérmica? O que é uma transformação isotérmica? É aquela que tem temperatura constante. Outra coisa que pode aparecer em sua prova, a fórmula. Qual é a fórmula matemática que explica a transformação isotérmica? Qual é? P1V1 igual a P2V2. Só que tem uma terceira pergunta que pode aparecer,
E eu quero que vocês usem este raciocínio para responder. Vamos lá. Imagine que eu coloquei uma venda em todos vocês. E aí vocês começam a andar por esta sala. Vocês são as partículas do gás. E esta sala é o recipiente. Vocês começam a andar por essa sala, pessoal. E em certo momento vocês vão se chocar com a parede, concorda? Vocês vão bater na parede e vão causar uma pressão nesta parede. Isso é o que acontece com os gases. Agora imagina que eu diminui o tamanho dessa sala, botei uma sala menorzinha, uma sala pequena, diminui o volume. A pergunta que eu faço é: a pressão que vocês vão causar na parede vai aumentar ou vai diminuir? O que é que vocês acham? Vai ter mais batidas ou menos batidas na parede? Então, o que é que você observa? Quando eu diminuí o volume, o que é que aconteceu com a pressão? Aumentou. Atenção. Quando eu diminuí o volume, a pressão aumentou. Agora imagine que eu peguei e levei vocês para o pátio, que é uma sala bem maior, o volume bem maior. A pressão nesse caso, pessoal, vai aumentar ou vai diminuir? Você vai bater menos com as paredes, então a pressão vai diminuir. O que foi que eu acabei de explicar para vocês com uma analogia, para que vocês usem isso na hora da prova. É que pressão e volume são inversamente proporcionais. O que é que significa isso, professor? Significa que se a pressão aumentar, o volume vai o que, pessoal? Diminuir. Agora, se a pressão diminuir, o volume vai o quê? Isso significa ser inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais é que quando um aumenta, o outro diminui, e é isso que acontece na transformação isotérmica. Aqui está a parte teórica. Agora nós vamos para a parte matemática, resolvendo uma questão com vocês aqui, vamos resolver agora, beleza? Bem simples e bem fácil, pessoal. Esta é a oportunidade de tirar nota boa. Esse assunto é muito fácil. Uma massa gasosa tem 27 graus Celsius e 60 litros de volume, quando submetido a 9 atm. O que é que você lê? O que é que você começa a entender? Que aqui nós temos a situação 1. O que é que eu tenho na situação 1? A pressão, o volume e a temperatura. Quanto é a pressão 1, pessoal? A pressão do primeiro estado? 9 atm. Qual é o volume do primeiro estado, da primeira situação? 60 litros. E a temperatura é de 27 graus Celsius. Claro que teria que transformar aqui, mas eu não vou fazer isso, porque é o seguinte, olha só a continuação da leitura. Se o gás sofre uma transformação isotérmica, qual é a ideia de sofrer uma transformação isotérmica, pessoal? É que a temperatura vai ser constante. Então a temperatura no estado 1 vai ser igual à temperatura do estado 2. Nesse caso eu preciso transformar, professor? Não. Porque você vai cancelar, você vai cortar as duas temperaturas, você nem vai usar nesse caso. Eu vou colocar aqui só por praxe, para que você vá aprendendo isso, mas a temperatura da situação 2 vai ser a mesma. 27 graus Celsius. Agora vamos continuar lendo. Ficando com pressão de 3 atm. A pressão é de 3 atm. Pressão 2, 3 atm. A pergunta é o quê? Qual é o volume? Volume 2. Ora, ficou fácil, né? O que a gente tem que fazer para encontrar o volume? Lei geral dos gases. No caso mais específico para pressão, para temperatura constante, é só pegar P1, V1 igual a P2, V2. Eu não uso a temperatura porque ela é a mesma. Então eu encontro o volume 2 fazendo P1, que é 9, vezes V1, que é 60, igual a P2, que é 3, vezes o volume 2, que é a minha pergunta.
faço? Vou fazer essa conta? Não faça as contas de multiplicação antes de simplificar, porque isso ajuda você na hora de fazer as contas. Não fica com uma conta muito grande. Pega o 3 que está multiplicando e já passa logo dividindo. Aí fica assim, ó, 9 vezes 60 dividido por 3. Dá para simplificar? Claro que dá. Olha o 9 e olha o 3. Quanto é 9 dividido por 3? 3. Então vai ficar como aqui? 3 vezes 60 é igual ao volume 2. Quanto é o volume 2 então, pessoal? 3 vezes 60. Como é que faz? Lembra quando é que tem zero? Esquece o zero, fica 3 vezes 6. 3 vezes 6, mais o zero, 180 litros é o volume 2. Esta seria a nossa resposta para a questão. 180. Observe que a pressão ela fez o que, pessoal? A pressão ela foi de 9 para 3. A pressão o que? Diminuiu. E o volume foi de 60 para 180. O volume aumentou. Beleza? Bom, a gente também pode usar gráficos para entender as transformações. E aí, pessoal, grava isso. Nós vamos usar bastantes gráficos agora. Vai usar vários gráficos agora. Qual é o gráfico que a gente vai usar? É o gráfico pressão vezes volume. Vocês vão ver também por aí falando assim, ó, diagrama PV. O que é um diagrama PV? É um gráfico em que na vertical você tem pressão e na horizontal você tem volume. Pessoal, aprenda isso. Diagrama PV é um gráfico vertical pressão, horizontal volume. A partir de agora eu já só vou chamar de diagrama PV, que é assim que aparece nas provas. Beleza? Vamos usar o exemplo anterior para responder, para identificar o gráfico PV aqui, ó. Pessoal, no primeiro momento eu tinha qual pressão? Qual era a pressão que eu tinha no primeiro momento aqui? 9 atm era a pressão. No segundo momento, qual era a pressão que eu tinha, pessoal? 3 atm, tá aqui, ó, 9 e 3. Quando a pressão era 9, qual era o volume? Quando a pressão era 9, qual era o volume? 60, não era? Então eu vou fazer aqui, ó, um pontilhado. O Vavá já deve ter explicado isso para vocês, como é que monta um gráfico, né? Aqui é o primeiro ponto. 9 de pressão, 60 de volume. Aqui é a situação 1. E a situação 2, quando a pressão era 3, o volume é quanto, pessoal? 180. Vou montar aqui o ponto. Aqui é a situação 2. Se eu tenho 2 pontos, dá para montar um gráfico, né? 2 ou mais pontos dá para montar um gráfico. Neste caso, o gráfico ele vai ter uma característica, uma curva característica. E a curva é essa daqui, ó. O meu show, peraí. Eita, essa. Perceba, pessoal, você precisa saber o formato desse gráfico. Como é o formato? É essa curva aqui, ó. É uma curva de decaimento. Esta curva fazendo este formato tem um nome e é chamada curva isoterma. O que significa curva isotérmica? É uma curva em que representa um processo de transformação isotérmica. E que é uma transformação isotérmica? É que a temperatura ela é a mesma em qualquer ponto deste gráfico. Grava isso, pessoal. A temperatura é a mesma em qualquer ponto do gráfico. Por isso que é chamada de curva isotérmica. Curva isotérmica, beleza? Vou colocar aqui, ó.
entenderam mesmo? Me digam, quanto é a temperatura nesse ponto aqui, ó? Quanto é a temperatura nesse ponto? Quanto é a temperatura nesse ponto que eu acabei de marcar aqui, ó? Ele está em cima da curva? Tá ou não tá? Tá em cima da curva. Então, em qualquer ponto em cima da curva, ele vai ter a mesma temperatura. Vocês têm algum ponto de referência que tem temperatura? Tem ou não tem? Não tem aqui a primeira, não? Vocês lembram da temperatura no ponto 1? Quanto era a temperatura no ponto 1? Não era 27? Se no ponto 1 é 27 graus Celsius, nesse ponto, quanto vai ser a temperatura? 27 graus. Por quê, pessoal? Porque essa curva é uma curva isoterma. Então, todos os pontos têm a mesma temperatura. Estou falando e refalando para ver se vocês memorizam. Beleza? Qualquer ponto aqui vai ter 27 graus Celsius. Por quê? Porque eu usei o exemplo anterior para montar o gráfico. Em uma outra situação, o gráfico vai ter valores diferentes, mas o formato vai ser o mesmo. O formato vai ser sempre uma curva de decaimento. Olha o exemplo proposto para vocês, ó. Perceba que os valores são diferentes, mas o formato é o mesmo. Qual é o formato? Ó? O formato de uma curva de decaimento. Eu já sei, só olhando para este gráfico, que esta reta é o quê? É uma curva isoterma. Eu já sei, só olhando para o gráfico. Eu nem precisei ler nada. Eu já consigo identificar isso. Isso é bom para vocês, porque às vezes vocês vão fazer a leitura, já sabe mais ou menos o que é que tem no gráfico. Vamos fazer a leitura? O gás ideal sofre uma transformação de acordo com o diagrama PV abaixo. Me digam, que tipo de transformação foi essa? Qual é o nome que a gente dá a esta transformação? O que aconteceu? Foi uma transformação isotérmica. Pessoal, isso aparece em prova. Tem que dar o gráfico e pergunta: qual tipo de transformação aconteceu? Qual foi o tipo de transformação que aconteceu aqui? Isotérmica. Tudo bem que você não sabe os gráficos das outras, mas tem que aprender isso. Então eu já sei que aqui está acontecendo uma transformação isotérmica. E se é uma transformação isotérmica, o que nós temos? T1 é igual a T2. Vamos ver a pergunta? Qual o volume do gás quando a sua pressão for de 2 atm? Pessoal, ele está me dizendo agora que a pressão 2 é igual a 2 atm e ele quer o volume 2. Só que para a gente poder encontrar o volume 2, eu preciso de uma situação inicial. Vocês conseguem identificar alguma situação inicial aí no gráfico? Tem alguma situação que eu possa tirar os dados desse gráfico para poder usar na minha fórmula? Tem ou não tem? Tem essa aqui, ó. Nesta primeira situação, que eu vou chamar aqui, ó, de situação 1, quem que é a pressão na situação 1, pessoal? Aí você tem que olhar para o gráfico e saber olhar os dados. Pressão é na vertical, 6. E o volume é na horizontal, vale quanto volume? Se eu tenho esses dados, eu posso encontrar o volume 2? A gente já fez isso aqui. Não foi? Eu quero que vocês encontrem para mim. Eu vou fazer isso agora, tá bom? É só substituir na fórmula, pelo amor de Deus, né? Mas só para vocês praticarem. Façam isso, tá bom? Na próxima aula a gente continua falando outro tipo de transformação. Já deixei pré-pronto aqui, né?